Jai, mulheres maravilhosas! E hoje na nossa rotina de bem-estar, eu vou te ensinar algo muito especial. Sabe aquela dor que começa bem aqui na área lombar e irradia para a área do bumbum e muitas vezes segue pela lateral da perna, vai até o joelho e termina lá embaixo nos pés? Sabia que isso pode ser dores no teu nervo ciático? E não vem me falar asiático, porque é o nervo ciático. Então esse nervo, ele parte aqui de cima da lombar, exatamente. E muitas vezes essa dor ela aparece porque tem um fator muito importante e que pode estar passando despercebido. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Eu sou a Rô Pacheco e eu te ensino, mulher 50 mais, a aliviar tuas dores e despertar para quem tu és. Então fique atenta a isso agora, porque não só esse detalhe de usar a forma certa de sentar, mas também eu quero lembrar que a parte de trás do corpo, ela é a parte que representa tudo aquilo que nós carregamos, tudo aquilo que você carrega. E quando essas sobrecargas elas são muito intensas, em alguma área da parte posterior do corpo, isso vai aparecer. Pegou essa dica? Então, se esse assunto te interessa, já clica aí para se inscrever nesse canal, ativa para receber as notificações e vamos ficar juntas até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender dicas hoje muito importantes sobre o alívio dessas dores ligadas ao nervo ciático. Muito bem. Eu estou aqui sentadinha nessa posição e para mim é muito cômodo, porque ao longo do tempo eu fui aprendendo a sentar de forma correta. Mas quando nós falamos aqui dentro desse canal, especialmente, né? Eu não estou falando nem de fisioterapia, não estou falando de pilates, mas eu estou falando de um método que eu venho lapidando ao longo desses mais de 30 anos, que é um método onde a gente vai trabalhar em várias dimensões, mas hoje nós vamos olhar a rotina de bem-estar, né? Sempre esse programa, ela vai tratar de questões mais físicas, a gente vai olhar para a parte mais motora, mas nunca sem desconsiderar as outras dimensões. Então vejamos, a tua área lombar, ela é formada por 5 vértebras, que são os ossinhos da coluna, e elas se articulam por meio de cartilagens, que são os discos. Desses discos, a gente tem pares de nervos que saem dali. E o ciático, ele é um nervo muito importante ligado a toda a parte da tua motricidade. O que isso quer dizer? O movimento das tuas pernas. Então, quando acontece, por exemplo, uma diminuição nessa parte molinha entre as vértebras, que é o disco, esse nervo ele fica pressionado. Então, essa dor ela pode começar aqui em cima na lombar, mas ela vai irradiar muito pelo meio do bumbum, passando bem no meio do glúteo. E ali no meio do bumbum, a gente tem uma outra estrutura muscular por onde o ciático passa, ou ele vai passar pela frente desse piriforme ou por trás. E dependendo da tua anatomia, isso pode fazer com que você sinta mais dor ou menos dor. Mas a boa notícia é que, independente disso, de eu ter mais dor ou mais propensão ou menos propensão, os exercícios que eu vou ensinar hoje, eles vão aliviar muito esse desconforto. E outra coisa importante, quando a gente vem com um sintoma, quando a gente apresenta um sintoma, a gente apresenta uma queixa, e muitas vezes essa queixa ela é pontual. Você vai dizer assim, eu tô com dor aqui, ó, nesse pontinho do cotovelo, é pontual. Mas às vezes essa dor ela é irradiante, às vezes essa dor que está lá no teu ciático, porque ele está inflamado, porque ele está pressionado, porque exatamente nesse lugar que ele passa, esse músculo está apertando o teu bumbum. Isso pode ser sintomático, esse sintoma você pode ser pontual, mas às vezes o problema é no ciático e você nem sabe o que é. Você está dizendo, essa dor está aqui na minha perna, essa dor está irradiando lá no pé, e você não sabe exatamente de onde ela vem. Mas a notícia boa, e eu já sugiro que você compartilhe esse vídeo, porque notícia boa a gente tem que passar adiante. Porque ainda mais nós, mulheres 50 a mais, com a idade a gente perde massa muscular, anota isso aí, a gente tem que trabalhar para manter a nossa massa muscular. Você aumenta as dores corporais
E quando eu trago aqui para você soluções práticas, soluções simples para você aliviar essas dores, multiplica, não fica só para você não, passa para outras mulheres que estão sentindo, que sentem essa dor e às vezes nem sabem que é o nervo ciático que está pegando, certo? Muito bem. Então, como eu trabalho dentro do meu método com uma visão integral, muito embora hoje, nas rotinas de segunda-feira, nossas rotinas de bem-estar, nós vamos trabalhar com a parte física, eu nunca vou desconsiderar as outras dimensões. Então, de certa maneira, eu sempre vou trazer algo a mais. Então, eu falava de você não sabe de onde é essa dor, sabe que tem a dor, mas não sabe de onde ela vem. Nessa dimensão física, nós vamos trabalhar com todos os pontos, desde a sua origem até o seu final, porque a dor geralmente ela tem um ponto de partida, ela tem uma origem, mas ela faz um caminho que percorre o corpo, certo? Ainda mais quando pega a parte dos nossos nervos. Mas isso também acontece com o órgão. Eu já falei isso, nós vamos deixar aqui pelo vídeo, a gente ou vai deixar o link para você acessar quando eu falo dessas dores que acontecem na área lombar. Ou a dor abdominal, a dor lombar, perdão, onde a causa ela é interna, ela é de um órgão que pode estar constipado, percebe? Então, a dor ela tem uma origem, mas ela pode se refletir lá num outro ponto. E para que você não corra mais um risco de tratar só pontualmente, eu nunca vou tratar aqui nesse canal, eu nunca vou tratar pontualmente. A minha ideia aqui, o meu método é tratar você de uma forma integral. A gente vai cuidar do teu corpo, nós vamos cuidar da tua energia, nós vamos cuidar da tua mente e nós vamos cuidar do teu espírito. E eu sou mesmo essa pessoa assim vibrante, porque quando a gente fala de coisas boas, a gente tem que sentir essa energia vibrante, essa energia contagiante. Não me agrada muito pensar nesse arquétipo de que a gente está se espiritualizando e a gente fala baixinho e manso. Não, eu sou essa pessoa vibrante e eu quero que você sinta exatamente essa energia quando eu falo aqui contigo, de que é possível mudar. Se essa dor está no teu corpo, ela tem muitas causas, né? Então, como eu falei, a parte de trás do teu corpo ela está relacionada às sobrecargas do passado. Então, se eu estou com essa sobrecarga na lombar, que pega a minha área do ciático, que vai gerar essa dor no meu quadril, tem muitas inseguranças aqui também para você olhar. Tem muitas energias que estão contidas, tem muitos prazeres que não são vividos. E pensa comigo você aí do outro lado. Como essa mulher 50 a mais já foi reprimida? Como essa mulher 50 a mais se viu tolhida muitas vezes de expressar o seu prazer, o que gosta? Como muitas vezes essa mulher 50 a mais foi só mais uma mulher subserviente. Sabe aquela frase que a mulher serve a? Então, essas dores têm muita relação com esse padrão interno, esse padrão mental e emocional. Mas muito bem, eu quero te fazer uma pergunta agora. Como você se senta? Como você se senta? Quando você senta numa cadeira, por exemplo, eu vou ficar de ladinho para você ver. Quando você senta na cadeira, você vai fazendo essa corcunda nas tuas costas e vai jogando o peso lá para baixo para o cóccix. Toda vez que você senta desse jeito, você já está gerando uma compressão interna dos teus discos na tua coluna lombar. Você está gerando uma compressão na musculatura dos teus quadris. E aí eu só posso dizer, coitado desse nervo ciático que vai ficando comprimido. E por isso, veja só, por que eu falo para você que não adianta eu passar para você só uma sequência de exercícios, de como soltar? Eu também vou fazer isso hoje, eu também vou te mostrar exercícios que vão liberar bastante, não só a área lombar, mas toda a área das pernas, porque inclusive muitas dormências, anota isso,
Muitas dormências que aparecem nos pés, a gente chama isso de parestesias, podem ser fruto exatamente desses pensamentos que você está fazendo aqui em cima na lombar. Então, sentar nessa posição assim tão despreocupadamente, né? Isso é um verdadeiro veneno. Isso vai aumentar cada vez mais a tensão glútea, porque aqui a área do teu quadril, ela não está trabalhando de forma correta, ela não está ajustada. Então, se eu jogo todo esse peso lá para o cóccix, para a musculatura glútea, eu vou gerar uma pressão acima do que esse corpo comporta. Então, a primeira providência, arruma essa postura. Vira e mexe, eu estou falando aqui nesses vídeos, arruma essa postura. E eu vou repetir tantas vezes forem necessárias, até aquele teu grilinho falante, que é a tua consciência, falar por você, e você mesma se corrigir, não precisando de mais ninguém para te lembrar. Quando você traz, então, aqui, eu quero que você imagine um tripé, o cóccix, se você colocar, pode colocar a mão lá no rabinho, final da tua coluna vertebral, você precisa sentir o teu cóccix. Sentiu? Coloca a mão ali. Agora, no meio de cada glúteo, você vai sentir duas pontinhas. São as pontinhas desse grande osso da bacia. Essas pontinhas chamam-se isquios. Não é o isque, é isquio. Então, essas duas pontinhas de cada lado do teu bumbum, em conjunto com o cóccix, é como se fosse um triângulo. Eu preciso arrumar esse peso. E aí você vai dizer, meu Deus, é muito difícil fazer isso. Não reclama, faça. Para de achar uma justificativa. A gente passa anos fazendo uma coisa errada e a gente tem a chance de retomar e fazer o certo. Então não coloca isso como uma objeção. Você vai aos poucos reeducar a tua postura e vai deixar aquele teu grilo falante ativo. Deixou a coluna meio corcunda? Lembra de novo. Traz o peso para esse triângulo. Eu quero os dois lados do bumbum, ó, bem ajustados, e o cóccix. Vocês conseguem perceber como a postura muda? Ó? Aqui está bem no meu triângulo. Agora, quando eu jogo o peso para trás, presta atenção no que acontece. Além de fazer aquela barriguinha muito feia, né? Então, o que você faz? Arruma essa coluna e contrai o teu baixo ventre. De novo, tá com aquela cifose horrorosa, aquela coluna corcunda, vem para o centro, traz o peso para os dois ossinhos no meio do bumbum, para o cóccix, arruma a tua coluna. Fechou? Fez? Contrai o baixo ventre. Essa é a primeira providência que você vai tomar. Vai lembrar disso sempre. Sempre trazer o peso para esse triângulo. O corpo, ele é completamente plástico. Essa é uma notícia muito poderosa. Porque por mais que você tenha uma postura errada, a partir do momento que você vai gerando um novo estímulo, esse corpo se adapta a esse novo estímulo. Então, aos pouquinhos, você vai distribuindo melhor esse peso do corpo de um lado e outro. Você não vai ficar mais assim, virada, pendendo para um lado. Você não vai ficar mais assim, pendendo para o outro. Você não vai ficar mais assim. Mas você vai desenvolvendo essa nova linguagem do corpo e colocando esse corpo de forma mais alinhada. E eu sempre tenho muitos exemplos, né? Pelo fato de já fazer esse trabalho dentro desse método há tantos anos e ter atendido e estar atendendo muitas mulheres que vão melhorando. E para ilustrar ainda mais como a correção de postura ela é realmente poderosa, eu lembro de uma aluna que tinha constantes crises de ciático, de dores no nervo ciático, e não era por falta de alongamento, porque ela fazia já o exercício. Mas quando eu mencionei para ela, na verdade eu não mencionei, eu fiz uma pergunta, eu perguntei para ela, como que você fica sentada no teu trabalho? Eu falei, mostra para mim como você senta. E ela fez exatamente isso. Sentada na frente do computador, mas ela falou,
Eu falei, mas mostra exatamente. Quando ela mostrou essa postura, eu falei para ela, bingo, é isso. Então vamos começar a trabalhar duas coisas, distribuir o peso, e aí nós fizemos exercício, eu quero ensinar isso para você também, um exercício para distribuir o peso do corpo. Corrigiu e aplicou a contração do abdômen. Ela disse, ai Rô, mas é muito difícil fazer isso. Você faz um pouquinho e descansa, até que isso vai virando um hábito, porque você contrai o abdômen e daqui a pouco você esquece. Depois você contrai mais um pouquinho, esquece, descontrai, até que essa contração também no abdômen ela fica permanente. E agora vamos fazer um primeiro exercício. Então se prepara agora, você pode sentar no chão, mas também você pode sentar na cadeira, você tem as duas opções. E eu tenho lido os comentários de várias mulheres que têm falado para mim, mas eu não consigo sentar nessa postura que você senta. Não precisa. Lembra, você pode deixar os teus pés assim embaixo das pernas, joelhos elevados do chão, assim, tá bem? E aí você vai fazer o quê? Você vai deslocar o peso do corpo só para um lado. E eu quero que você sinta o quê? Só essa pressão. Você vai sentir pressão na perna, pressão no glúteo. Tá sentindo? Agora volta e joga essa pressão para o outro lado. Você pode estar perguntando, meu Deus, mas algo tão simples. É exatamente nisso que nós vacilamos na vida, porque a gente não dá importância para o simples. O simples muitas vezes é que vai trazer essa virada de chave. Peso do lado do corpo agora. Fez para o esquerdo, faz para o direito. Agora volta. Agora faça um pêndulo de um lado para o outro, deslocando esse peso. Você vai perceber que quando você desloca o peso de um lado para o outro, tem um eixo, tem um ponto no meio que você passa. Observa onde que está esse ponto. E vai fazendo esse pêndulo menor, 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 até você sentir que parou bem no meio. Recapitulando, primeiro deslocar o peso só para um lado. Fique umas 3 respirações. Até para você sentir, ó, deslocou o peso para um lado, começa a pegar. Dá uma pegada nas costas, às vezes dá uma pegadinha no nervo, dá uma pegadinha no músculo. Vem para o centro, aliviou aquela pressão, vai para o outro lado. E por que é importante você fazer isso? Para você entender a dinâmica motora do teu corpo. Que o movimento que você faz de sobrecarga, você está sobrecarregando um lado, vai causar tensão no outro. Muito bem. 3 respirações para um lado, 3 respirações para o outro, para você sentir, porque é só a partir da tua experiência, quando você sente isso no teu corpo, quando isso faz sentido para você, você vai fazer uma mudança real. Muito bem. Agora, faça um movimento de um lado para o outro um pouquinho maior, é um pêndulo maior, como se fosse um ponteiro, um pêndulo mesmo de um relógio. E aí você vai sentindo que você passa por esse centro, por esse eixo, diminuindo esse pêndulo aos pouquinhos, você vem para o centro. Isso é uma forma de gerar consciência corporal, de ampliar essa inteligência do teu corpo. O corpo é todo inteligente, mas parece que a gente emburrece esse corpo, né? Por conta da vida automática que a gente tem, por causa dos traumas, das desilusões, tudo isso afeta muito o corpo. Vamos passar para a segunda tomada de consciência. Não precisa ficar com a perna cruzada, você pode até esticar. Então, você vai fazer o quê? Deslocar o peso do corpo para trás. Quando você desloca, a musculatura abdominal ela faz como se fosse um gancho, ela está super ativa para dar conta de segurar esse tronco para ele não ir para trás. Mas tem uma descompensação, eu não estou no meu eixo. E quando você vai para frente, experimenta fazer isso agora. Pode curvar as costas para você sentir. São duas posturas atípicas no sentido que elas não correspondem ao que é anatomicamente saudável. Então eu tenho uma postura para trás, olha o excesso, eu tenho uma postura para frente.
E aí nós vamos fazer o quê? A gente vai fazer um pêndulo de novo, para você sentir o quê? Tem um eixo, tem um ponto no centro que é um ponto de equilíbrio. Então, esses movimentos para frente e para os lados, eles vão te ajudar a achar, vai diminuindo o pêndulo, e eles vão te ajudando a achar o quê? Que tem um ponto que é um ponto central. Você vai dizer, mas isso dói as minhas costas. Claro, as suas costas estão fracas. Quando você arruma a coluna e sustentar uma coluna assim ereta, significa que as musculaturas, principalmente os paravertebrais, são musculaturas que estão relacionadas à coluna, eles já estão mais fortes. E isso demanda tempo. E lembra, eu quero trazer uma informação da dimensão da energia. A tua coluna vertebral, ela é um reservatório de energia vital. Mas essa energia vital, ela vai circular muito melhor se essa coluna estiver alinhada. Essa energia vital, ela não vai fluir bem se eu estou assim, se eu estou assim, se eu estou assim, ou se eu estou assim. Mas ela vai fluir lindamente nessa coluna se você estiver com a tua coluna alinhada. Então, na sequência, fica comigo, se ajusta agora, pode ir para o chão, perto de uma parede, que eu vou te ensinar mais 2 exercícios agora para alongar bem esse bumbum e dar uma aliviada nesse ciático. Preparou? Se não preparou, dá tempo ainda. Pausa esse vídeo e você vai precisar, não precisa ser um tapetinho de yoga, mas pode ser um tapete de cozinha, uma mantinha, uma toalha dobrada, perto de uma parede. Então você vai ficar mais de lado para a parede e vai ajudar, com gentileza, vai apoiar os antebraços no chão, porque eu quero que você coloque as suas pernas aqui, ó, para cima nessa parede, tá? Para cima. E aí o movimento que você vai fazer, primeiro movimento, é dar essa descansada. Para a circulação de retorno trabalhar a teu favor. Na sequência você vai dobrar, flexionar a tua perna direita. E olha que a perna direita, ela parece um 4 aqui, a flexão do joelho. E esse pezinho ali, da perna, o pé direito, você vai deixar ele bem flexionado. Primeiro movimento pode ser para dentro e para fora, aquele movimento de leque, que eu sempre falo aqui nos vídeos, para liberar um pouco a articulação. E depois você vai apoiar a planta do pé na parede, último movimento, pressionar o pé esquerdo, empurrar a lombar para baixo e ajudar um pouquinho com a tua mão direita aqui, abrir e fechar um pouquinho a perna. Você vai sentir que vai alongar bastante, tá? Vai alongar bem o glúteo, vai alongar essa parte de trás. E coloca aí nos comentários como é que você está sentindo esse alongamento. Se você está sentindo que está alongando bastante, nos comentários faça as perguntas e me fala se você está tendo alívio, porque vai ter mesmo, tá? Respira profundo, pode ficar aqui umas 10 respirações. Depois que você alongou bem, devagar estenda essa perna e estenda a outra. Percebe agora como já deu muita diferença no quadril direito. Perna esquerda, o pé flexionado, o pé esquerdo, pé direito na parede, move um pouquinho a perna esquerda para dentro e para fora, vai mexer profundamente com a tua estrutura pélvica, com o teu quadril, e aí você pode ajudar com a mão, né, fazendo o movimento do leque, como se você estivesse abanando, e aí você vai empurrar o pé direito na parede, empurrar a coxa esquerda para fora e deixar o pé esquerdo ativado. Você vai fazer respiração bem profunda. Umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 respirações. Ótimo. Lembra de soltar devagar, porque vai alongar bastante. Feito isso, junte um pouquinho as plantas dos pés, ó. Uma flexão mais aberta do joelho, segura aqui um pouquinho. Pode empurrar as coxas e fazer uma leve resistência
frequência com as coxas. Pode juntar as pernas, apoiar os pés na parede, só apoia, ó. E empurra os pés na parede para você empurrar a lombar para baixo. Isso vai descomprimir a área lombar, isso vai fazer você ter espaço. E você pode completar com as coxas no peito. A cada exalação, solta bem o peso das costas para baixo. Pode fazer umas 5 até 10 vezes. Para sair da posição, é sempre de lado. Eu tenho um outro vídeo aí no canal falando da posição correta de levantar de manhã, porque essa posição correta de levantar já vai eliminar muitas dores das costas e da coluna. E o jeitinho que a gente levanta sempre é esse. Virou para o lado direito, apoiou a mão esquerda no chão e sobe com essa cabeça pendurada, ó. Bem livre, bem solta. Desencosta, vai saindo aos poucos cuidadosamente e finaliza essa sequência. Se você gostou dessa sequência, comenta, lembra de compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrita no canal, se inscreva e ativa as notificações, porque quarta-feira é o dia que a gente pensa fora da casinha, que a gente traz um olhar além daquilo que a gente está acostumado. E na sexta-feira também a gente tem vídeos que vão falar o coração. Namastê!